Otílio Rodrigues, de Campinas, em São Paulo, economista, doutor em economia. Otílio Rodrigues, o ministro Fernando Haddad foi acossado agora recentemente numa comissão lá na Câmara dos Deputados e os parlamentares cobraram dele que ele só sabe cobrar impostos, aumentar taxas. O Brasil está realmente, e o brasileiro, Otílio, pagando mais impostos? Em primeiro lugar, essa é uma crônica de uma morte anunciada, ou seja, nós já sabíamos que isso ia acontecer. O governo Lula, desde o início, nunca se preocupou com a seriedade, com os objetivos do país no longo prazo. Embarcou numa política irresponsável, populista, de aumento do gasto, dentro daquela filosofia de como se não houvesse amanhã. O que importava é o momento presente. E aí, de um modo populista, se meteu numa gastança desenfreada, e só que na vida real a conta sempre chega. É só uma questão de tempo. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Lá no início, o pessoal do PT explicava que era porque é uma questão ideológica, é porque a Faria Lima, o mercado financeiro, os milionários têm uma implicância com o PT. Aquilo ali até que momentaneamente resolveu a situação. Agora a conta chegou. O ministro Fernando Haddad, ele está naquela história num beco sem saída, porque é insustentável a situação fiscal do governo brasileiro. Quando a gente fala situação fiscal, o equilíbrio orçamentário entre aquilo que o governo arrecada e aquilo que ele gasta. O governo se meteu nessa enrascada de gastar como se não houvesse amanhã, acompanhado alegremente pelo Congresso Nacional, que também não fez nenhum esforço de confrontar, de encontrar alternativas, achando que depois era só aumentar impostos que resolveram o problema. Vamos colocar aqui também a questão do contexto. Vieram com aquela medida de aumentar o IOF. Mais uma vez, a sociedade brasileira, que já está cansada, não aguenta mais. É uma carga tributária das mais altas do mundo. A nossa carga tributária se equivale à França, à Alemanha. Só que lá os cidadãos têm retorno. Eles pagam uma carga tributária que em percentual é semelhante à nossa, em torno de 33% do PIB. Quer dizer, de tudo que nós produzimos, 33% é o governo arrecada e é quem administra esse recurso. Porém, nesses países de alta carga tributária, o cidadão tem retorno. Infraestrutura, tem segurança, tem educação, tem assistência médica e tudo mais. No Brasil, não. Nós não temos segurança, nós não temos infraestrutura, as estradas, a gente paga 2 vezes. E esse governo, de tão incompetente, é de uma irresponsabilidade de não perceber que esse modelo é falido, é insustentável. Não aumentaram o IOF, isso repercutiu negativamente. Está aí demonstrado nas pesquisas que o percentual de pessoas que desaprovam o governo Lula, que classificam como ruim, como péssimo, é acima de 40%, enquanto que o índice de aprovação está em torno de 25%, 28%, dependendo do Instituto de Pesquisa. Aí o governo sentiu o baque, a reação que viria mais uma vez se somar ao episódio do PIX, à exploração dos aposentados, e que isso está repercutindo negativamente, e a maioria dos brasileiros não querem que o Lula se candidate novamente, querem que ele caia fora, não aguentam mais. Aí eles tinham feito a medida do IOF de uma maneira autoritária, sem consultar, sem discutir com a sociedade, com o Congresso, viram o erro que cometeram e aí tentaram agora voltar a corrigir o erro e anunciaram essas medidas para poder fechar as contas, porque isso é crime de responsabilidade e isso pode ser motivo de impeachment. O que eles fizeram? Convidaram lá os líderes do Senado e da Câmara e propuseram essas medidas de aumento da carga tributária, taxação, por exemplo, das bets de 12% para 18%, que é a parte mais fácil do plano, ao invés de investir em educação para que as pessoas não caiam nesse vício, preferiram se tornarem cúmplice dessa negociata, que é criticável também. Aumentaram
os impostos sobre letras de câmbio, letras de crédito agropecuário e imobiliário, que é uma forma em que o mercado capta recursos para poder financiar o desenvolvimento do agronegócio e do setor imobiliário, aumentando em 5%, que era isento esses títulos de renda fixa, e daí, além de uma maior taxação das criptomoedas e de uma renúncia de redução de 10% na renúncia fiscal, que geraria algo em torno aí entre 50 e 80 bilhões de reais, que é uma deformidade do sistema brasileiro, né, da economia brasileira, o sistema de renúncia fiscal, em que o governo, a título de estimular alguns setores, renuncia à arrecadação de impostos e que, na verdade, não tem apresentado resultados efetivos para a economia brasileira. Esse novo plano aí é um fracasso total. O Congresso já sinalizou que não aprova, não vai aprovar do jeito que foi encaminhado, e aí o governo se encontra numa sinuca de bico, porque ele tem o compromisso de fechar as contas, só que como eles continuaram gastando aí nesses 2 anos desregradamente, agora a conta chegou para ser cobrada. Quais são, na sua visão aí de economista, os pontos mais danosos, as consequências que realmente o Brasil possa ter? Em primeiro lugar, Ivan, eu destacaria que a principal consequência é que o aumento da carga tributária, né, se vier a ser aprovado, que eu acho difícil, claro que isso faz parte de todo o processo de negociação, você faz uma proposta lá em cima para ver se consegue algo mais significativo. Mas se vier a ser aprovado, em primeiro lugar, isso significa aumento da carga tributária. Segundo a teoria econômica que eu aprendi nos livros e nos bancos da faculdade, existe o famoso efeito Laffer. Os governos irresponsáveis que buscam o aumento da tributação para aumentar a arrecadação e financiar os gastos corruptos e incompetentes, isso acontece com governos irresponsáveis, eles acham ilusoriamente que aumentando os impostos aumenta a arrecadação e resolveria o problema. A consequência disso, do ponto de vista econômico, é que medidas como essa desestimula o investimento produtivo. E a gente vê exatamente em uma das medidas que esse plano do Haddad propõe, um aumento na contribuição social sobre o lucro, que é um dos impostos brasileiros, no caso das fintechs e das empresas de pagamentos, empresas financeiras, a proposta é aumentar de 15% para 20%. Qual é a consequência disso? É o efeito Laffer. Há um desestímulo dos empresários em investir na capacidade produtiva. E aí o efeito Laffer é justamente o contrário. O governo pensa em aumentar a arrecadação, só que quando ele aumenta os tributos, desestimula as atividades produtivas, os empresários fazem menos investimento, a atividade econômica cai, reduz a produção, reduz a renda, reduz o emprego, consequentemente, cai também a arrecadação de impostos. Então pode ser que no momento presente haja um aumento da arrecadação, mas no médio e longo prazo vai ocorrer uma queda da arrecadação por conta da queda na atividade produtiva decorrente do desestímulo que uma maior carga tributária, no caso das fintechs e das startups, que são projetos de investimento de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia financeira e outras assemelhadas. Aumenta o risco, o empresário não assume investir numa situação de riscos maiores e todo mundo perde. Então, a principal consequência é essa. Outra consequência, menos graves, é o aumento da burocracia. Por exemplo, a taxação das criptomoedas. A partir de agora, né, os ativos aumentaram nesse plano do Haddad de 15% sobre os lucros para 17,5%. Só que além do aumento da carga tributária, tem uma outra consequência adicional, que é o aumento da burocracia. O investidor em criptomoedas vai ter que fazer uma prestação de contas com o leão trimestral. Sabe o que isso significa? Mais burocracia, mais exigência. O pessoal mais simples vai ter que contratar um contador, aumento de custos. Olha as consequências aí. Qual o futuro disso? É que a criação de moedas digitais
é uma maneira que os cidadãos do mundo inteiro encontram de fugir da tributação de governos. Porque no mundo inteiro, por natureza, os governos complicam a vida do cidadão. E aí o que vai acontecer no caso brasileiro específico desse plano do Haddad é que muitos brasileiros passarão a investir em plataformas estrangeiras e vai aumentar a informalidade, que é outra consequência do efeito Laffer, que em macroeconomia é justamente as consequências do aumento da tributação. Então vai estimular os cidadãos. Quando você aumenta a carga tributária, no popular, sabe o que acontece? Muitas pessoas buscam a sonegação. O eufemismo pode ser informalidade. Informalidade significa sonegação. As pessoas vão começar a buscar, burlar, a encontrar caminhos para fugir dos canais oficiais e burlar esse esquema arrecadatório do governo. Então esse é mais um dos efeitos Laffer, aumento da burocracia, aumento da tributação e todas as consequências negativas que traz para o cidadão e para o país, porque desestimula o investimento produtivo nas startups, nas empresas de tecnologias, estimula a saída de capital do Brasil. Esse governo está completamente perdido, ele não sabe mais o que fazer.